foi uma experiência maravilhosa, além de reconectar, logicamente, com as minhas raízes, né? Porque meu avô era português, morou no Brasil uns anos, depois voltou para cá, depois foi de novo, e aí foi quando ele conheceu minha avó no navio e se casaram, e assim que chegaram no Brasil, e enfim. Heller Soares, em primeiro lugar, é um grande privilégio estar aqui consigo e poder fazer umas breves perguntas. Obrigada pela sua disponibilidade e pela sua palestra tão bonita. Em primeiro lugar, eu queria perguntar como é que a experiência de servir em Portugal continua a influenciar o seu ministério apostólico e o que é que gostaria que os santos soubessem sobre o impacto que tiveram em si? Bom, o impacto que os membros da igreja portugueses tiveram no meu ministério foi fundamental para criar no meu coração o amor que eu precisava para as pessoas em todos os lugares do mundo, porque ao servir aqui em Portugal e conhecer o coração das pessoas, conhecer a cultura deles, conhecer a maneira com que eles pensam, com que eles agem, embora eu tenha raízes portuguesas, foi maravilhoso expandir a minha mente, a minha visão, conhecer as pessoas, a bondade que eles têm, o amor que eles têm pelo próximo e por Deus. São pessoas que estão dispostas a ajudar em qualquer situação. E o Evangelho, de uma certa forma, transformou isso tudo numa capacidade ainda maior de ajudar aquelas pessoas a conhecerem a verdade, as pessoas desse país a conhecerem a verdade. Então aquilo me motivou a ser melhor, me motivou a ser mais atencioso às diferenças culturais, às mudanças que nós encontramos na nossa vida, as pessoas com quem nós lidamos, as diferentes maneiras de pensar. Tudo isso me ajudou muito a abrir a minha mente, ter mais empatia pelas diferenças das pessoas. E desde o meu início como apóstolo, vocês podem ver as minhas publicações, meus artigos, todos falam sobre essa questão de empatia, de amor ao próximo, de compaixão, de entender as diferenças. Então, a cultura, a experiência cultural que nós tivemos em Portugal e a experiência espiritual ao conhecer o coração deles, transformou a nossa vida de maneira incrivelmente forte. E continua a influenciar, continua a abrir e expandir minha mente para que eu possa encontrar mais maneiras de entender as diferenças que existem em outras partes do mundo e ter mais empatia pelas pessoas em geral. Heller Soares, que bênção ou conselho deixaria para esta geração a fim de que possam continuar a obra do Senhor nos próximos 50 anos? Bom, a história da igreja em Portugal é uma história de coragem, uma história de fé, uma história de amor. Os primeiros membros da igreja abraçaram o evangelho com muita força numa época que a situação política do país ainda era muito incerta, muito duvidosa. Então, os membros da igreja, aqueles que se tornaram membros da igreja, ouviram a mensagem, sentiram no coração a veracidade e abraçaram com toda a força e expandiram essa mensagem para todos aqueles que não conheciam essa verdade. Ao conhecer as histórias dos conversos, dos primeiros conversos, e ver o que aconteceu nas gerações, nas famílias que eles trouxeram para a igreja, suas próprias famílias, é uma história que nos motiva a sermos mais corajosos para falar da verdade às pessoas. Então, para esta geração, vamos olhar o exemplo dos primeiros conversos de Portugal que estabeleceram a igreja aqui e que trouxeram essa verdade até hoje, onde nós estamos, e que eles possam ser encorajados, fortalecidos, se tornarem mais resilientes ao aprender e experimentar a fé que aqueles primeiros pioneiros tiveram, para que eles possam levar adiante o Evangelho por mais 50 anos. Essa geração de agora tem uma responsabilidade muito grande de levar o Evangelho para as futuras gerações. E Portugal tem uma capacidade de influenciar muito as outras nações. Por quê? Porque este povo é um povo cristão, é um povo que conhece a Deus, que reconhece Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Eles só precisam conhecer a verdade
E aí o coração deles vai mudar e esse país vai inundar de alegria, de amor e de luz pelo bem-estar das pessoas, né? Então, se há algo que nós podemos pedir, vamos dizer assim, para essa futura geração, é que se espelhem na coragem e na fé dos primeiros pioneiros, porque eles enfrentaram um desafio muito maior do que nós enfrentamos hoje. E o exemplo deles pode ser uma luz para que nós possamos levar o Evangelho adiante nesses próximos, não só 50 anos, mas 100 anos, que quem sabe até o Salvador voltar. Né? É verdade. Elder Soares, somos muito gratos por este tempo que disponibilizou para nós e somos gratos pelo seu exemplo de fé, juntamente também com a sua esposa, e muito obrigada pela sua visita e que volte. Estaremos de braços abertos para o receber. Eu que agradeço o carinho e o amor com que vocês nos receberam. Como eu disse no devocional, eu incluí isto como uma parte principal desse break que eu tenho em julho para visitar a nossa família. Eu falei, vamos tirar uns dias da nossa família porque eu quero visitar minha família portuguesa. Né? Nosso coração está aqui e participar dessa celebração foi uma grande bênção, uma grande emoção e nos ajudou a conectar ainda mais com esse povo tão maravilhoso desse país. Espero voltar. Obrigada. Tá bem? Muito obrigado.